Bom dia a todos, em especial às mães, parabéns a todas as nossas mães. Bom dia também aos que nos visitam, espero que se sintam bem-vindos, que esse culto possa abençoar todos nós. Ok. Quero orar antes da gente começar essa mensagem, tá bom? Senhor Deus, quero agradecer mais uma vez esse tempo que a gente tem aqui. Peço que o Senhor nos conduza nesse momento, que a gente possa estar atento. Peço que o Senhor me ajude a explicar de forma clara aquilo que a gente se propôs a falar hoje e que essa mensagem e a Tua Palavra sejam usadas, para alcançar os corações, para que a gente possa realmente ouvir o Senhor falando conosco por meio da Tua Palavra, que isso nos leve a refletir sobre a maneira que a gente está vivendo e que o Senhor faça as mudanças que são necessárias. Então é isso que eu peço e agradeço no nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Por alguma razão, é um assunto que me chama bastante atenção, que mexe de fato comigo, a situação das mulheres, em particular as mães, e especialmente as mães de filhos pequenos, no ritmo do estilo de vida que a gente tem hoje, o ritmo que às vezes tentam nos impor. Eu vejo que tem muitas sugestões, muitos estímulos vindo de várias fontes, e os homens também passam por isso, mas eu acho que é mais intenso e até mais destrutivo no caso das mulheres. Eu tento me colocar no lugar dessas mulheres quando eu estou lendo notícias, ou um blog, ou vendo no YouTube alguma informação, e encontro alguém, uma celebridade, um influencer, um jornalista, ou um formador de opinião, um guru de algum tipo, sugerindo de alguma forma o que as mulheres deveriam fazer. É natural que as mães devem estar preocupadas com o bem-estar dos seus filhos, mas parece que isso não é, às vezes, suficiente, Parece que elas têm que também estar sempre felizes por esse privilégio e sorrindo, e de preferência postando fotos delas com seus filhos queridos, que estão sempre muito felizes de estar com elas, fazendo todas as coisas que ela prepara para eles, todos os dias, às vezes, dá a impressão, e isso tem que ser, então, compartilhado. Mas também as mulheres elas devem ser protagonistas da sua própria vida, elas precisam estar envolvidas em alguma coisa, em alguma atividade que as realize, elas precisam ser independentes, ocupar o seu espaço, conhecer e defender todos os seus direitos. E quando alguma mulher faz algo que parece importante, ela dá declarações, um discurso de como ela está feliz de poder ser uma inspiração para meninas e mulheres que possam ocupar esse mesmo espaço. E aí mulheres e meninas podem se sentir na necessidade, na obrigação de ocupar algum espaço também. Mas também as mulheres elas têm que ser bonitas, é uma obrigação de toda mulher se sentir bem consigo mesma. E hoje em dia, parece que hoje em dia não é mais tão aceito você expor, usar a imagem da mulher para vender certos produtos ou promover certos eventos, a menos que isso seja totalmente conveniente. Mas as mulheres também são estimuladas a se exibirem por conta própria, pelo seu próprio interesse. Isso cria uma cultura de exibição, comparação, inveja, uma guerra de cosméticos, roupas, looks, filtros fotográficos, porque vale tudo nessa guerra, e uma correria por dietas, treinos e os melhores personagens, que é uma palavra que eu odeio porque ela não existe, mas isso é assunto para outra hora. A Ruth Sky acho que não está aqui para concordar comigo, mas tudo bem. Ela está... não existe essa palavra, Ruth? Mas tudo bem. Desse jeito não existe. O que coloca mais tarefas na agenda das mulheres, inclusive das mães. Mas também as mulheres têm que ter uma casa muito bonita e bem arrumada, mas não só isso, a casa ela tem que ser instagramável. A vida tem que ser instagramável e tudo tem que ser compartilhado, e isso coloca mais tarefas na agenda das mães, das mulheres, em especial das mães. E eu imagino como é fácil uma mulher, especialmente mães, se sentirem sobrecarregadas com esse estilo de vida. Aí vem um infeliz e publica um artigo divulgando, uma matéria divulgando um estudo científico que comprova que as mulheres são mais multitarefas que os homens. Então, aí é o seguinte, se você é esposa, mãe, dona de casa, profissional liberal, atleta amadora, fotógrafa semiprofissional, decoradora, youtuber, instagrammer, tudo ao mesmo tempo,
e o que mais você também inventou aí que você acha que é necessário para que você seja feliz, e você está se sentindo cansada e sobrecarregada, né, com uma agenda cheia, então você não é uma mulher de verdade, né, porque tem um estudo que prova que você tem recursos biológicos para dar conta de tudo isso e você não está conseguindo. Só você, né, porque todas as outras mulheres, quando você olha, né, no mundo online, todas estão conseguindo, só você que não. Tem alguma coisa errada, então, com você, né? Parece que estão convencendo, né, tentando nos convencer de que a vida das mulheres deveria ser algo parecido com essa imagem, quando, na realidade, o que a gente vê é mais do que a gente tem nessa outra imagem aqui, né? Então, não deveria nos surpreender que um sentimento, um dos mais comuns que são reportados pelas mães hoje em dia, na nossa cultura, é o sentimento de culpa, né? Porque não importa o que as mulheres façam, elas estão sempre erradas, né? Aparentemente, de acordo com essa cultura. Porque quando elas se dedicam ao trabalho ou alguma coisa que deve realizá-las, elas estão negligenciando os seus filhos. E quando elas se dedicam aos seus filhos, elas estão negligenciando alguma outra coisa. Então, elas estão sempre erradas e têm sempre motivos para estarem culpadas, se sentirem culpadas, né? Agora, eu também vi alguns autores menos clickbait, né? Ou seja, menos preocupados em fazer um estardalhaço para você clicar lá no conteúdo deles, que eles explicam, né, que, na verdade, não existe isso de uma pessoa multitarefa. Ninguém consegue realmente fazer várias coisas ao mesmo tempo. O que é chamado de multitarefa é a capacidade que uma pessoa tem de priorizar as suas tarefas e se dedicar a uma de cada vez e trocar de tarefa, né, planejar o tempo, o uso do tempo e trocar de tarefa de acordo com a conveniência, de acordo com aquilo que é mais produtivo. Ou seja, o que se chama de uma pessoa multitarefa, na verdade, é alguém que trabalha bem com prioridades e com dedicação ao que é mais importante. Agora, o mundo em que a gente vive, né, que apresenta todas essas exigências, todas essas expectativas e pressões, né, sobre a gente, reconhece que as coisas estão difíceis, né? A gente também lê, a gente também encontra notícias sobre o quanto as pessoas estão cada vez mais deprimidas, né? E uma palavra que está na moda, né, o burnout, né, aquele esgotamento, quando a pessoa está fisicamente e emocionalmente esgotada, ela não aguenta mais, né, não consegue fazer mais, dar conta de nada mais. E esse mesmo mundo que propõe tudo isso, reconhece tudo isso, não apresenta, de fato, uma solução. No máximo, existe um otimismo meio vazio, do tipo assim, vamos continuar tentando, temos cada vez mais recursos, informação, tecnologia para ajudar a nossa vida, então vamos tentando, uma hora vai dar certo, uma hora a gente vai conseguir, né? E agora eu também não quero colocar toda a culpa só no mundo, na sociedade, no sistema, né, que está aí. De fato, isso existe, mas a gente também embarca, né, a gente escolhe embarcar nas propostas que nos são apresentadas. Existe uma outra palavra que está na moda, não sei se tanto aqui na nossa cultura, mas é o FOMO, né? Fear of missing out, ou seja, o medo de perder alguma coisa. Se todo mundo está indo numa direção e você não vai também, você fica com medo, parece que você vai perder alguma coisa. Se está todo mundo usando rede social, postando a vida inteira lá, se você não fizer isso, parece que você está perdendo alguma experiência, né, que é outra palavra muito usada hoje em dia, por não estar indo na mesma direção, embarcando no mesmo trem, digamos assim. Então, a gente também tem a responsabilidade de estar embarcando nessas ideias. Mas, então, o que a gente pode fazer, né, aqui, né, hoje, nessa manhã, como igreja, o que a gente pode apresentar de diferente, né? As crianças cantaram, e isso não foi planejado, eu não sabia que elas fariam isso, mas elas falaram sobre o nosso manual de vida, né? Falaram sobre a Bíblia. E eu tinha planejado falar sobre o nosso manual do fabricante, que, como é muitas vezes chamada a Bíblia, uma vez que Deus nos criou e Ele nos deixou um manual para mostrar como usar a nossa vida, né? Porque, assim como alguns aparelhos eletrônicos que a gente usa, se a gente não lê o manual, a gente pode estragar a nossa vida usando do jeito errado. Então, eu quero chamar a atenção para uma passagem da Bíblia, em Mateus capítulo 11, quem estiver com uma Bíblia física, né, de papel, né, não sei quantos ainda tem, mas quem quiser deixar a Bíblia aberta no texto, eu vou me concentrar em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 20. Quem não tiver uma Bíblia, tudo bem, porque todos os textos que eu usar eu vou projetar, mas a gente vai ficar principalmente lá em Mateus. Mas eu quero chamar a atenção, a gente vai estudar a partir do versículo 20, mas eu quero começar indo lá para o final dessa passagem, chamar a atenção para esses versículos 28 a 30, que diz: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, o fardo que lhes dou é leve.
Mas de que maneira, né, o fardo de Jesus é leve, ou seja, o que ele nos dá para carregar, a vida que ele propõe, de que forma ela é leve, né? Como é que ele alivia os que estão sobrecarregados? Pode ser um pouco decepcionante para as mães, para as mulheres, mas Jesus não está prometendo lavar a louça de hoje, nem passar a roupa ou pegar as crianças amanhã no colégio. Na verdade, como é comum nas promessas que Deus faz, ele está prometendo, ele está indo muito além daquilo que a gente normalmente pede ou espera, né? Ele está justamente prometendo lidar com a culpa que a gente sente quando a gente entende que algo não parece certo na forma como a gente está vivendo. Deus não nos criou para que a gente vivesse com culpa, e Jesus está prometendo resolver esse problema. Jesus está falando com pessoas que provavelmente estavam tentando viver uma vida correta, mas por alguma razão sentiam o peso dos seus próprios pecados e estavam ansiosas para se livrar disso. E nesse contexto, no começo desse discurso, Jesus estava condenando algumas cidades, as quais ele havia pregado, pelas quais ele havia passado. Ele havia feito milagres ali, mostrando que ele tinha sido enviado por Deus para realizar algo. E as pessoas não tinham ouvido, não tinham dado ouvidos ao que ele havia falado, né? Então, Jesus começou a denunciar as cidades onde ele tinha feito muitos milagres porque não tinham se arrependido. E disse que aflição as espera Corazim e Betsaida, porque se nas cidades de Tiro e Sidom, e essas eram cidades que eram consideradas ímpias, cujos moradores eram considerados muito pecadores, e provavelmente os moradores de Corazim, Betsaida, essas cidades, se consideravam melhores do que essas pessoas. E Jesus diz, se tivessem sido realizados lá os milagres que realizei entre vocês, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso vestido panos de saco e jogando cinzas sobre a própria cabeça, que eram formas comuns das pessoas naquela época demonstrarem tristeza, luto e culpa também. E eu lhes digo que, no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratadas com menos rigor do que vocês. Então Jesus está falando com pessoas que viram os sinais que ele fez, que ouviram o que ele tinha para ensinar e não deram ouvidos. E esse é um risco que todos nós corremos também, de não dar ouvidos ao que Deus tem para nos dizer. E Jesus menciona nessa passagem o dia do juízo, em que essas cidades seriam julgadas, seriam submetidas a esse juízo. Porque a Bíblia ensina que todos nós, de uma forma ou de outra, vamos prestar contas da forma como nós vivemos para Deus um dia. A culpa, em muitos casos, é um instrumento de Deus para fazer a gente perceber, né, a nossa situação diante dEle. Ela pode nos levar a verdadeiro arrependimento, desejo de mudar as nossas vidas para melhor aos olhos de Deus. Agora, eu comecei falando sobre a culpa que as mulheres, em especial as mães, experimentam, mas quem de nós não precisa lidar com isso também, né? Quem de nós provavelmente precisa reconhecer também, não precisa reconhecer também, que tem dificuldades com as prioridades na sua própria vida, né? Quem de nós não precisa reconhecer que talvez não esteja dando tanta atenção para algo que é realmente importante? Provavelmente todos nós, né, precisamos lidar com isso. E todos nós certamente temos alguma coisa da qual razões, né, para nos sentirmos culpados por algo em nossa vida que não está de acordo com a vontade de Deus. E eu sei disso, tenho certeza disso, porque a Bíblia garante, né, a palavra de Deus garante, que todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus, né? Deus ele nos criou para que, ele nos deu ao mesmo tempo, né, uma capacidade, uma liberdade para criar muitas coisas, mas ele estabeleceu certos padrões que a gente deveria seguir, né, da maneira como a gente vive. O plano de Deus era que, seguindo as suas instruções, nós refletíssemos a sua glória, né? Quando ele nos criou a sua imagem e semelhança, ele transferiu para nós a sua glória e nós deveríamos mostrar isso pela maneira como a gente vive. Foi o propósito pelo qual a gente foi criado. Ou seja, nós deveríamos refletir o caráter de Deus, a sua bondade, o seu amor, a sua sabedoria. Nossas vidas deveriam ser isso, principalmente. Mas o fato é que nós pecamos e, por pecarmos, nós falhamos em seguir as instruções de Deus, às vezes por não conhecê-las, inclusive, e isso faz com que as nossas vidas fiquem aquém desse padrão de Deus, desse objetivo, do plano de Deus para nós. E se nós aceitamos essa verdade bíblica, o que a Bíblia está dizendo, a gente deve admitir que a gente tem um grande problema, porque nós estamos vivendo de forma contrária ao nosso Criador, de forma contrária ao propósito pelo qual a gente foi criado, e isso tem consequências. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, o salário do pecado é a morte, isso significa que o que nós merecemos pelo nosso pecado é a morte.
E essa morte que ele está falando aí não é só a morte física, ele está contratando duas situações aqui, né, dois extremos, a morte, que é a consequência do pecado, e a vida eterna que nós temos em Cristo Jesus, e vamos falar mais disso daqui a pouco, mostrando que essa morte que ele está falando aí é também uma morte eterna, uma separação eterna de Deus, é aquilo que a Bíblia às vezes chama de inferno. Então o que a Bíblia está dizendo é que todos nós, por causa do nosso pecado, pelo fato em que a gente falha em viver como Deus estabeleceu, nós merecemos o inferno, né? Nós merecemos estar para sempre separados de Deus e experimentando o castigo que é consequência dessa desobediência a Deus, de não vivermos como o nosso Criador planejou que a gente vivesse. E pensar nisso, se a gente pensar nisso seriamente, isso vai fazer com que todos nós reconheçamos que a gente tem motivos para nos sentirmos culpados diante de Deus. É um peso, se a gente refletir sobre isso, a gente vai ver que tem um peso sobre nós, que é o peso dos nossos pecados, que nos levam à morte, que nos afastam eternamente de Deus. É com pessoas nessa condição que Jesus está falando, quando ele chama as pessoas para se aproximarem dele e terem os seus fardos aliviados. Quando ele diz, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ele está falando com pessoas que estão sentindo esse peso. Mas ele começa falando sobre o risco da gente, ele fala sobre o risco da gente ser condenado e o risco de nós sermos incrédulos, né? A nossa incredulidade diante da pessoa de Cristo quando a gente é apresentado a ele. Então, mais adiante nessa passagem, em Mateus 11, no versículo 25, Jesus faz uma oração em que ele fala novamente sobre isso. E ele diz, Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste essas coisas dos que se consideram sábios e instruídos e as revelaste aos que são como crianças. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Então, Jesus aqui agora, ele fala de dois tipos de pessoas, ele contrasta os dois tipos de pessoas. Aquelas que se consideram sábias, elas decidem como devem viver e se convencem de que o jeito delas é o melhor, não acham que precisam de Deus ou da sua palavra para lhes ensinar nada, e nos seus próprios raciocínios, na sua inteligência, esperam encontrar solução para os seus problemas. Também são pessoas instruídas, elas são bem informadas, são antenadas, elas conhecem, elas leram as notícias, elas estão acompanhando as postagens que estão fazendo, elas seguem tendências, elas não confiam em Deus, mas confiam em outros homens que propõem e ensinam a maneira de viver e entendem que esse é o modo natural de se viver corretamente e ser bem-sucedido. Então elas estão procurando esse tipo de instrução de pessoas que também não sabem como viver as suas vidas e que também estão muitas vezes enfrentando dificuldades e depressão e estão escrevendo sobre isso e compartilhando, inclusive, artigos sobre essa situação, mas é essas pessoas que se preferem muitas vezes seguir, porque a palavra de Deus ela não parece muito sofisticada, ela não pega muito bem, né, você compartilhar lá no seu Instagram que você está seguindo a Jesus e a sua palavra, isso não vai atrair muitos seguidores, aparentemente. Então, as pessoas instruídas seguem outro tipo de instrução. Muito bem. E todos nós corremos o risco de viver dessa forma também, de agir dessa forma também, pelo menos em algumas áreas, não demonstrando interesse por aquilo que Jesus tem a dizer. E Jesus diz que essas pessoas não experimentarão o seu descanso. Agora, há outro grupo de pessoas que Jesus compara com crianças. E isso é interessante porque tem outras passagens da Bíblia, e que são até bem conhecidas, em que Jesus compara aqueles que o seguem a crianças, e essas passagens são frequentemente mal compreendidas. Eu já trouxe uma delas aqui, que fala sobre quando um grupo de pessoas tentou trazer crianças para serem abençoadas por Jesus, e os discípulos repreenderam essas pessoas, mas Jesus disse, deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Agora uma pergunta, né? Por que Jesus diz que nós devemos ser como crianças para entrar no reino de Deus? Pode ser natural, e é uma coisa que muitas vezes a gente ouve, que Jesus estaria querendo dizer que as crianças, elas são inocentes, elas são puras, elas não têm malícia, e que é esse tipo de pessoa que vai entrar então no reino de Deus. Agora, hoje é dia das mães, então você procure uma mãe aí do seu lado e olha para a cara dela, veja se ela concorda com a ideia de que as crianças são puras, inocentes, sem malícia, né? Veja se elas concordam, elas devem ter algo a dizer sobre isso, né? Não é isso que Jesus quis dizer, certo? Porque Jesus não ia mentir.
O que Jesus está dizendo é que as crianças, elas são dependentes. O que as crianças têm em comum com aqueles que vão ver o reino de Deus, que vão aceitar o reino de Deus, é que elas são dependentes, elas não se consideram autossuficientes. As mesmas mães para quais vocês olharam agora, elas até gostariam, algumas, que as crianças fossem um pouco mais autodependentes, autossuficientes, né? Mas as crianças, elas normalmente não tentam se virar sozinhas, porque elas sabem que elas não vão conseguir. Quando elas tentam, geralmente algo dá errado. E aí elas têm uma reação. Eu acho até que eu estou ouvindo uma criança que deve ter tentado, mas enfim. Geralmente, quando as crianças fazem algo e tentam se virar, algo dá errado, e aí qual que é a reação delas, né? Mãe, quebrou, né? Mãe, sujou. Mãe, fez dodói, né? Ou pior, né? Mãe, o irmão fez dodói, né? Fui eu, né? Mas foi ele que se machucou, né? Essa é a atitude que elas têm, e essa é a atitude que a gente deveria ter diante de Deus, né? Ao invés da gente tentar descobrir sozinhos como a gente deve viver as nossas vidas, a gente deveria perguntar para o nosso Criador como que Ele espera que a gente viva. E quando a gente fez algo errado, quando a gente fez uma arte na nossa vida, a gente deveria correr para Ele e pedir que Ele nos ajude a consertar, né? Que Ele nos ajude a corrigir a nossa vida, né? A palavra de Deus nos foi dada para, entre outras coisas, nos corrigir. Existe um texto que fala sobre isso. Então é isso que a gente deveria fazer. Em outra passagem, Jesus fala mais sobre isso, sobre a questão das crianças, a questão de sermos como crianças, né? Quando ele encontrou um homem chamado Nicodemos, um líder religioso entre os judeus, que teve uma atitude diferente das pessoas daquela cidade. Quando ele viu os sinais que Jesus fez, ele reconheceu que Deus havia enviado Jesus para os ensinar, e ele reconheceu que os sinais provavam, né, que Jesus tinha sido enviado por Deus, que Deus estava com ele. E aí Jesus diz algo que ele não esperava. Jesus diz: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. E ele diz, Nicodemos diz, mas como pode um homem nascer de novo, né? Acaso aquele que é velho, né, pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez? E Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Então Deus está dizendo aqui que nós devemos receber, agir como crianças, né? Para que a gente receba o reino de Deus, a gente deve nascer de novo, ou seja, começar a nossa vida de novo e aprender tudo de novo, né? De forma coerente com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Começar de novo, aprendendo todas as coisas mais uma vez, agora aprendendo da maneira que Deus ensina na tua palavra, né? E a gente vai ter que revisar vários aspectos da nossa vida para que ela fique de acordo com a vontade de Deus. E mais adiante, nessa mesma passagem, Jesus nos diz como que Ele cumpre a sua promessa de nos livrar da nossa culpa. Quando Ele diz: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo o que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. E Ele está se referindo ao fato de que Ele mesmo foi oferecido como sacrifício na cruz por nós, para que nós pudéssemos ser libertos justamente da culpa e da condenação pelos nossos pecados. Eu disse que os nossos pecados, e a Bíblia mostra, né, eles nos levam à condenação, que nós merecemos o inferno por causa deles, e que Deus precisava que alguém pagasse o preço, alguém precisava morrer, alguém precisava enfrentar a consequência desses pecados, e Jesus fez isso por nós, né? A Bíblia diz que se nós cremos nisso, nós somos salvos da condenação dos nossos pecados. Nós não precisamos mais carregar a culpa por eles, porque eles foram pagos diante de Deus, e Deus aceita isso como justo, é justiça diante de Deus, que os pecados sejam pagos por Cristo, por alguém que não tinha pecado, que morreu no nosso lugar para que a gente pudesse ter vida e não precisássemos enfrentar a consequência, a condenação dos nossos pecados. E aí nós também não precisamos ficar culpados mais por ele. Então, mesmo que a gente tenha vivido de forma contrária à vontade de Deus, é possível nos livrarmos dessa culpa e é possível começarmos uma caminhada nova com Deus. E mais adiante, nessa mesma passagem, aí não é mais Jesus que está falando, mas sobre Jesus é dito, né? Não há condenação alguma para quem crê nele, em Cristo. Mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho de Deus. Então, mais uma vez, a gente vê o perigo de não crer naquilo que Jesus ensina, naquilo que é apresentado a nós a respeito da pessoa de Cristo. A palavra de Deus, ela tem princípios, instruções, valores que nos apontam para uma outra forma
de viver diferente daquela que a gente aprende de outras fontes, que normalmente a gente passa mais tempo consultando do que a palavra de Deus. Essa outra forma de viver nos ajuda a identificar prioridades justas para a nossa vida. E nos mostra que há coisas que a gente pode tirar da nossa agenda, ou pelo menos diminuir bastante a sua importância. E isso também vai nos ajudar a viver menos sobrecarregados, né? Viver uma vida mais equilibrada e mais justa diante de Deus. Jesus também disse: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Todas essas coisas aqui são necessidades básicas que Jesus alistou antes: alimentação, vestuário, né, roupas, um lugar para morar, necessidades básicas, justas, coisas que a gente realmente precisa. Mas Jesus diz que é mais importante buscar o reino de Deus e a sua justiça. E a justiça de Deus inclui o perdão pelos nossos pecados, né? Faz parte da justiça de Deus o perdão que é providenciado por meio de Jesus, do que Ele fez. Então isso deve ser buscado em primeiro lugar, as outras coisas serão acrescentadas, e portanto não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações, bastam para hoje os problemas deste dia. Agora, para viver dessa maneira, a gente precisa também nos tornar um outro tipo de pessoas, e é por isso que Jesus fala sobre a necessidade de nascermos de novo, né? De experimentar uma transformação que vem de Deus. Agora, eu sei que hoje eu provavelmente estou falando, né, com pessoas muito diferentes, em situações diferentes, né? Talvez você seja uma mãe ou mesmo um pai, criando os seus filhos, sem ter a certeza de que está fazendo o melhor para eles, o melhor que eles, e o que eles mais precisam, né? Talvez você seja uma mãe ou até mesmo um pai que criou os seus filhos e talvez experimente hoje alguma culpa por coisas que você entende que talvez podia ter feito melhor, de outra maneira. Talvez você não tenha filhos, mas tem consciência de que na sua vida há coisas que não refletem a glória de Deus como deveriam, não refletem o caráter de Deus. E você tem dúvidas sobre as consequências disso. E se for esse o seu caso, é para essas pessoas que Jesus faz esse convite, né? Que não está aí projetado novamente, mas o convite, né? Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Jesus, ele promete remover a nossa culpa, e ele faz isso por meio do perdão que ele providenciou para nós na cruz. E ele também promete nos dar uma nova vida, né? Nessa vida, o fardo que a gente tem que carregar, ele é mais leve do que aquele que a gente leva quando a gente vive a nossa vida fora da vontade de Deus. E eu escolhi hoje não falar especificamente sobre princípios que a palavra de Deus tem para mães, por exemplo, que estão sobrecarregadas de tarefas, né? Que talvez se sintam culpadas pela maneira como isso afeta o relacionamento e o cuidado com os seus filhos, mas a palavra de Deus tem princípios para isso. Hoje eu quis me concentrar naquilo que é o pré-requisito, né? Para que a gente possa viver uma vida de acordo com a vontade de Deus e entender o plano de Deus para nós por meio da tua palavra, que é justamente a gente primeiro nos livrarmos da culpa, né, que a gente carrega por estar vivendo fora da vontade de Deus, e experimentar esse cuidado e essa direção de Deus na nossa vida por meio da sua palavra. E eu quero terminar com alguns convites, né? A nossa igreja, de várias formas, o propósito da nossa igreja é existir, né? A nossa missão é transformar pessoas a uma vida transformada por Cristo, e a gente procura fazer isso de várias maneiras, né? Os cultos aos domingos, mas também nós temos o Café das Mulheres, por exemplo, pensando no caso das mães, né? Uma vez por mês existe uma reunião especificamente para as mulheres, com assuntos pertinentes ali, para mostrar, né, ajudar as mulheres a viver uma vida transformada por Jesus, guiada pela palavra de Deus. Nós temos um grupo de leitura que eu vou tomar a liberdade de fazer o convite, não é uma coisa oficial da igreja, mas um grupo de pessoas, né, de mulheres da nossa igreja, tem começado esse trabalho, e pelo que eu entendi, os assuntos, ouvi pela minha esposa, né, fiquei sabendo pela minha esposa, alguns assuntos têm a ver com algo que a gente falou aqui hoje. Nós temos uma escola bíblica aqui aos domingos, com raras exceções, como uma data como hoje, né, mas praticamente todo domingo, todos os outros domingos, a gente tem a nossa escola bíblica, que tem uma classe específica para falar sobre como que a gente pode começar uma caminhada com Deus, né? Quais são as primeiras coisas para entender da palavra de Deus, para que a gente possa experimentar essa nova vida e essa transformação que Deus quer fazer na nossa vida. Então, quero deixar um convite também para isso. Quero deixar um convite especial para os nossos visitantes, inclusive.
Se você tem interesse nessa classe de escola bíblica, você pode falar com a pessoa que te convidou, ou você pode até ter um cartãozinho que você talvez recebeu, se você não recebeu, tem lá na recepção. Você pode escrever lá, quero participar da escola bíblica. E isso chega para mim, eu sou responsável pelo Ministério de Recepção, então eu fico sabendo do conteúdo desses cartões, fica um convite também, tá bom? Quero dar um minuto para a gente orar agora, vou pedir que a gente feche os nossos olhos e que a gente reflita um pouco sobre o que a gente ouviu hoje, que a gente reflita sobre as nossas prioridades, né? Como é que a gente tem vivido a nossa vida, se isso está agradando a Deus ou se há alguma coisa que a gente precisa mudar, né? Diante de Deus. Se há qualquer coisa na nossa vida que não parece estar de acordo com a vontade de Deus, se a gente tem dúvidas sobre isso, se a gente experimenta culpa por isso, quero que você reflita sobre isso e pense no que você vai fazer a respeito, né? Não perca a oportunidade de permitir que Deus trabalhe na sua vida. Se você tem interesse em mudar algo na sua vida, se você entendeu, se você sentiu que essa mensagem falou com você, de que ela é pertinente, ela se aplica à sua vida, você pode nos procurar. Eu peço que você não perca a oportunidade de buscar a orientação da palavra de Deus. A gente terá o maior prazer em fazer o possível para ajudar você, para que você experimente essa transformação, né, essa direção que vem da palavra de Deus para nós. Senhor Deus, quero agradecer mais uma vez por esse tempo. Peço que o Senhor ajude cada um que está aqui hoje a refletir sobre a sua condição diante do Senhor e que cada um de nós decida buscar mais ao Senhor, buscar a tua orientação, né? Orientação no teu manual de vida que o Senhor deixou para nós, como falamos aqui hoje, que nós não vivamos da maneira que nos parece melhor, mas que a gente procure ter a certeza de estar vivendo de uma maneira que faz sentido diante do Senhor que nos criou, né? Que criou cada um de nós com um propósito, que nós não desperdicemos, né, as oportunidades de conhecê-lo, de buscar conhecê-lo e de buscar a tua orientação para melhorar a nossa vida diante do Senhor, para corrigir aquilo que não está correto, Deus, e para nos livrarmos da culpa e da condenação pelos nossos pecados. É essa a oração que eu faço em nome de Jesus, Pai. Amém. Obrigado. Eu acho que nós terminamos, né? Então, uma boa semana. Temos uma lembrancinha aqui para as crianças e os filhos, né?